dia, crianças! Chegamos à nossa sexta-feira, nosso último dia da semana. Estão preparados para nossas aulas? Vamos lá! Hoje é dia 3/7/2020 e nossa aula hoje é de português. E tia não colocou acento de português e o lápis está longe, tem um acento aqui, tá? Perdoa, tia. Então, o que é que acontece? Português e o nosso conteúdo hoje é um conteúdo simples. Hoje a gente vai aprender quando usa sob e quando usa sobre, certo? Esse conteúdo está aí na página, deixa eu ver, na página 66, ó. Ortografia sob e sobre. Não é isso? Então, veja só. Deixa eu pegar um lápis aqui. Aqui eu coloquei esse acento no português. Pronto. Porque se outra pessoa ver a aula, vai dizer, cadê o acento? Pronto. Então, o que é que acontece? O nosso tema hoje, o nosso conteúdo hoje, ele é tão pequeno que tia resolveu contar uma historinha antes. Pra gente começar, que a gente vai usar alguma coisa, tá bom? Da história. Então, vamos lá. Tia quer começar contando essa história aqui. Esse livrinho é da nossa escola, nós temos ele lá, e é O Encarregado do Rei. Tia acha que vocês ainda não leram essa história, mas se leram, vão ouvir agora a tia contar. Né? Se não leram, vão ouvir a história agora, tá bom? Então vamos lá, O Encarregado do Rei. A história conta que tinha um rei muito mesquinho, uma pessoa que não sabia dividir nada com ninguém, uma pessoa que era egoísta. Pronto, a palavra para ele era essa, egoísta. E ele tinha um castelo muito bonito, os súditos dele lá do reino nem ligavam para ele, porque ele não ligava para o povo também não ligava para ele. Pois bem, ele tinha um lindo castelo, mas que estava se deteriorando. As coisas estavam se acabando. A traça comendo, a ferrugem comendo, as roupas rasgando, as cortinas, tudo que estava se acabando. Até que ele realmente percebeu que o castelo dele estava indo a ruínas. Então ele decidiu arrumar um empregado, um funcionário. Só que ele pensou, não, mas eu vou arrumar, mas eu não vou pagar, não. Ele vai ter que vir trabalhar aqui, cuidar do meu castelo inteiro, só pela comida. Mais nada, nada eu dou. Pois bem, assim ele fez. Saiu, né, pelo reino. De repente ele viu um mendigo sentado, pedindo esmola. Ele pensou, esse mendigo aí vai ser bom demais, porque esse mendigo não tem nada, então tudo que eu oferecer para ele, ele vai gostar. E assim ele fez. Chegou perto do mendigo, perguntou se ele queria trabalhar, o mendigo muito animado disse que queria, pensou logo, eu vou trabalhar no castelo do rei, vou passar muito bem, vou ganhar muito bem. E ele pensou tudo isso, só que ele pensou errado. Quando ele chegou lá no castelo, tinha muito trabalho, mas coisas boas, banquetes que ele achou que ia ter, que ele ia ganhar suas moedas de ouro pelo trabalho, suas moedas de prata, nada disso aconteceu. E ele viu que, ele realmente entendeu que aquele rei era muito egoísta e dele não ia sair nada. Então o que é que ele fez? Ele não era um homem mau. Ele não era um homem mau, mas ele olhou para aquele rei mau e ele se tornou mau também. Por quê? Porque ele começou a gastar, a roubar, a tirar as coisas do castelo e vendia e gastava com bebida, com mulheres, ia tirando aos pouquinhos. Mas à medida que aquele rei envelheceu, ele começou a tirar muito do rei, muito. E ele pensava, eu vou gastar tudo o que ele tem. Quando ele morrer, se ele tiver algum parente, o parente não vai receber nada, que ninguém veio ficar com ele, quem está aqui aguentando ele sou eu, então vou gastar. E assim foi, ele começou a gastar tudo que o rei tinha. Um belo dia, o rei já muito velhinho, debilitado, ele entrou no quarto do rei, quase não tinha mais valores, assim, coisas, né, caras. Então ele abriu uma gaveta e sobre a gaveta estava lá um testamento.
ele olhou assim, mas nem quis saber, não vou nem olhar. Já estou gastando mesmo o dinheiro do rei, seja para quem ele vai deixar, a pessoa não vai pegar nada mesmo, porque eu já gastei. E assim ele fez, continuou gastando o dinheiro do rei, gastando e vendendo tudo, e tirando tudo que tinha naquele belo palácio. E vendeu, vendeu, mas aquele rei, realmente, ele tinha um primo que era longe, era distante, não tinha convivido com ele porque ele não queria conviver com ninguém, mas ele tinha esse primo. E aí foi, o empregado gastou tudo. Quando o rei morreu, ele estava pobre, pobre, não tinha nada, estava devendo tudo. Até as terras do castelo, o castelo, o empregado tinha vendido, perdido em jogo, em bebida e tudo, não tinha mais nada o rei. Mesmo assim, no velório do rei foram algumas pessoas e tudo. Quando terminou todo o velório, voltaram para o castelo. Quando chegaram lá, aí o escrivão lá, não sei, a pessoa que fez o testamento do rei, pegou o testamento e colocou sobre a mesa. E foi ler esse testamento. E o testamento dizia assim: deixo todos os meus bens para o meu primo Boanerges. Olha, esse primo, Boanerges, era, sabe quem? Imagina. Era o criado, era o funcionário que gastou todo o dinheiro do rei e o dinheiro era para ele mesmo. Olha só, ele criticou tanto aquele rei e ele se tornou egoísta e mau como aquele rei. Resumindo, a história termina dizendo que ele terminou mais pobre que os mendigos daquela região. Os mendigos daquela região tinham mais do que ele. Então, ele pagou o mal com o mal e assim foi. E para que essa história, tia? Só porque aqui é tão pouquinho conteúdo, tia disse, tem que contar uma história. Mas você viu que nessa história, tia, por 2 vezes falou sobre. Pronto, porque tia justamente queria usar isso. Sob e sobre. Aí tia botou aqui uma menininha muito bonitinha. Então vamos lá. Deixa a tia pegar o livro. O nosso conteúdo, que é quase nada, vocês estão vendo aí, é só isso aqui mesmo, explicando, ó, o conteúdo é só esse, tia. O resto é já atividades, ó. Então, é só assim, explicando. Quando é que eu uso sob? Quando eu vou dizer que uma coisa está embaixo ou por baixo de outra coisa. Se eu for dizer assim, se tiver uma mesa e uma bola embaixo, aí eu vou dizer, aquela bola está sob a mesa. Quando eu digo sob a mesa, a pessoa que me ouve já sabe que está embaixo. Se eu disser assim, aqui tem até o exemplo de mesa, né? Só que é a mesa com menininho. Se eu disser assim, aquela bola está sobre a mesa, aí sobre é em cima, por cima. Então, se eu digo assim, o sapato do papai está sob a cama, eu já sei que está embaixo da cama. Se disser assim, o sapato do papai está sobre a cama, eu já sei que está em cima da cama. Então, quando a gente entende isso, às vezes a gente fala a mesma palavra para as duas coisas, mas são diferentes. Então, quando você for falar e você ouvir, você vai já diferenciar. Por exemplo, sua mãe diz assim, João, tem nenhum João na sala, João, vai pegar a minha bolsa que está sobre a cadeira. Pronto, você já sabe que a bolsa da mamãe está em cima da cadeira, sobre, em cima, por cima. Se ela disser assim, João, vá pegar a minha sapatilha que está sob a cadeira, aí você já sabe que está embaixo da cadeira. Então, tia, por 2 vezes no texto, tia disse que o testamento, 2 vezes, uma vez tia disse que estava sobre a gaveta, todas as 2 tia disse sobre, e depois o testamento estava sobre a mesa. Significa que o testamento estava em cima da gaveta e que o testamento depois foi para cima da mesa. Tá certo? E usar essa historinha só para a gente compreender isso aqui direitinho.
Então, tia vai ler umas frasezinhas aqui só para ficar entendendo. Tia nem vai escrever, vai só ler. Então, as frasezinhas diz assim. Tia vai dar um minutinho para você pensar. Diz assim: Totó sempre se esconde à mesa. Totó é o cachorro. Você acha que ele se esconde sempre sobre a mesa ou sob a mesa? Sob, né? Embaixo. Muito bem. A outra diz assim: meu brinco... Não, outra. Deixa eu te escolher outra para não ficar igual. Outra diz assim: o gato da minha vizinha está o meu telhado. Você acha que o gato está sob o telhado ou sobre o telhado? Sobre, muito bem, por cima, certinho. Muito inteligente essas minhas crianças. Depois, meu brinco está sob seus... Eita, tia já deu a resposta. Meu brinco está sob seus pés. Significa que meu brinco está onde? Em cima ou embaixo do pé? Embaixo. Muito bem. E para terminar, diz assim, deixa eu tia ler essa última. Tia tá lendo aqui, não tem no livro de vocês, é no livro de vocês, mas não tem no livro de vocês. Essa parte aqui que vocês já conhecem, que é só tia que tem. A última diz assim: ele não guardou os livros dentro da estante, colocou-os, ele não guardou dentro, ele colocou-os sob ela ou sobre ela. Você acha que ele colocou os livros onde? Em cima, né? Então, em cima é o quê? Sob ou sobre? Sobre, muito bem. Então, é isso que é nosso conteúdo muito simplesinho. O uso de sob e de sobre. Sob, embaixo, por baixo. E sobre, em cima e por cima. Tá certo? Simplesinho, né? Muito bem. Fica aí. Não sai daí que já temos nossa próxima aula. Nossa aulinha de geografia, tá bom? Beijo, beijo. Já eu volto. Pronto, crianças, voltamos para a nossa segunda aulinha. Nossa aulinha agora é geografia e o nosso conteúdo é o clima do Brasil. Já vimos o relevo do Brasil, já vimos a hidrografia do Brasil e agora nós chegamos no clima do Brasil, no clima do nosso país. O nosso país ele é bem conhecido fora por ser um país tropical, um país de clima basicamente quente, onde tem sol, muito sol, né, por conta também do litoral. É um país que chama muita atenção das pessoas, dos turistas, país tropical, muito sol, muita praia, é assim que é conhecido. Mas, na verdade, nós temos aqui no país um clima também variado. Não só é sol, não, de jeito nenhum. Então, vamos lá. O nosso conteúdo está aí, peguem o livrinho de vocês de geografia. O nosso conteúdo está aí na página 45, ó, 45, clima do Brasil. Aí diz assim, o que é clima? Clima são as condições, vamos ler aí no livrinho, vamos. Clima são o conjunto de condições atmosféricas de uma região. O conjunto das condições atmosféricas de uma região é chamado de clima, certo? E o que é climatologia? Climatologia justamente é a ciência que estuda os climas. Porque ele é quente, onde chove mais, onde é mais frio, onde tem geada. Então, a climatologia, ela estuda isso. E o clima são esses fenômenos climáticos, né? O conjunto, né, de climas que compõem o nosso país, tá certo? Então, vamos lá. Tia já disse aí o que é clima, o que é climatologia. Aí no livro tem bem explicadinho. Clima é o conjunto de condições atmosféricas que se caracterizam em um lugar. E climatologia é a ciência que descreve e explica os climas de uma determinada região, certo? E o clima? O clima é importante para nós porque o clima determina a vida do ser humano também. Dependendo do clima que esteja, as pessoas usam roupas mais frias, como aqui no sul do país, aqui, né, sul e sudeste, usam roupas mais frias. Onde as temperaturas são mais elevadas, usa roupinha de alça.
Em lugares frios, eles costumam ter aquecedores em casa para esquentar. Nos lugares quentes, costumam ter ar-condicionado. Nós aqui no Nordeste temos ar-condicionado em casa, né? Algumas casas, não todas, lógico. Mas o clima molda um pouco a nossa forma de viver. Dependendo do clima de uma região, falta algumas coisas lá, tipo algumas frutas que não nascem muito bem num clima muito frio, já no clima quente dá certo e vice-versa, como por exemplo, a uva tem que ser num lugar mais frio, e aí vai, e aí por diante. Então o clima realmente muda assim um pouco a nossa condição de vida, temos que nos adequar ao clima, né, para melhor vivermos. Mas o Brasil está cheio desses climas. E a gente vê aqui que, ó, essa região aqui verde, né, o norte, ó, é o clima equatorial. Também o clima semiárido aqui, ó, semiárido, que é o nosso. Tropical, esse aqui, ó, que vem até aqui em cima, é tropical. Na verdade, o tropical é assim, o clima tropical ele é um clima predominantemente quente, mas que ele varia um pouco, a gente vai já aprender sobre ele. A tia está dizendo isso por quê? Porque aqui tem tropical, tropical litorâneo, tropical de altitude e subtropical. Então o tropical ele dá uma variação assim e a gente vai entender agora, tá certo? Então esses são os climas predominantes do nosso país: equatorial, semiárido, tropical, tropical litorâneo, tropical de altitude e subtropical. Estão todos destacados aqui, tá bom? Então vamos no livro, na sequência do livro, que é melhor para você. Então, o primeiro clima que nós vamos estudar é o equatorial. Esse aqui, ó, equatorial, esse verde. Veja aí no livrinho de vocês. O clima equatorial, o que é que acontece com ele? O clima equatorial, ele é predominante aqui do norte do país. As temperaturas no clima equatorial são altas e tem muita chuva. As temperaturas são altas com muita chuva. Então, isso é o que predomina no clima equatorial. Então, aqui essa região tem temperaturas altas e muita chuva durante boa parte, grande parte do ano, tá certo? Pronto. O tropical. Tropical diz assim, vamos ler o que diz o tropical, diz assim: predominante em nosso país, é caracterizado pelas temperaturas elevadas durante boa parte do ano. Devido à grande extensão do Brasil, devido ao Brasil ser muito grande, esse clima predominantemente tropical que tem o Brasil, ele varia. Por isso que há tantas opções aqui de clima que é tropical, mas sempre de alguma coisa. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro. O primeiro diz aí que é o tropical continental, não é isso? Tropical continental, cadê? Não tem ele aqui no tropical continental. Não, nem tá demarcado aqui no mapa de tia, mas tem problema não. Ele diz aí que ele é continental, tropical. Ele é aqui da região do centro do país, certo? Ele fica mais aqui no centro do país. E diz assim, que ele no verão é muito chuvoso e no inverno é seco. Então no verão chove muito, deixa a tia ler. Ele é caracterizado por verões chuvosos e invernos secos. Ocorre predominantemente na porção central do país, mais ou menos aqui no centro mesmo do país, certo? Que é tropical, ó. Só que no caso a gente tá lendo tropical continental, que fica aqui assim, tá certo? Então, o clima tropical continental, ele fica no centro do país. No verão chove muito e no inverno é seco, certo? Vamos lá para o próximo. Agora nós vamos para o tropical de altitude. Tropical de altitude, que é esse aqui, ó. Vamos ver. O tropical de altitude, ele tem um clima mais ameno, mais suave, não é tão quente. Você vê que ele tá chegando aqui já no fim aqui do nosso país, né? E a gente sabe que aqui o sul do país é muito frio. Então, por conta disso, ele tem um clima ameno, não é como a gente aqui no Nordeste, que é
né, quente, não. Aqui já é mais frio, aqui já é mais amena a temperatura. Então diz assim que, cadê? Tropical de altitude. Então de altitude é ameno. No verão tem muita chuva e no inverno tem geadas. Tem geadas, então né, fica bastante frio, chuva com geadas, né? As plantações amanhecem todas cristalizadas, né? Com aquelas pedrinhas de gelo bem pequenininha, aquele orvalhozinho de gelo, digamos assim, geadas. Então é um clima muito gostoso, não é tão frio quanto aqui o sul, que aqui é muito frio, aqui realmente em alguns lugares neva mesmo, aqui é só geada, tá certo? Então, repetindo, o tropical de altitude, ele no verão muita chuva e no inverno chega a ter geadas, beleza? Pronto. Vamos para o último tropical agora, que é o tropical litorâneo. Aí no livro de vocês diz tropical litorâneo ou tropical úmido. Tropical litorâneo. Olha aqui, ó. Tropical litorâneo, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Ó, por que ele chama tropical litorâneo? Porque você tá vendo aqui que ele fica no litoral, ó, do país. Ó. O litoral é aqui, essa parte. Vocês estão vendo aqui azul, né? Que isso aqui tudo é mar. Então, esse tropical litorâneo, ele pega tudo isso. Não pega para aqui, porque aqui já é frio mesmo, a gente já sabe. Mas vamos ver o tropical litorâneo. O tropical litorâneo, a temperatura é uma temperatura, como é que tia pode dizer, elevada, mas deixa a tia ler por aqui que é melhor. Apresenta temperatura e umidade elevada, era umidade que tinha esquecido. É assim, apresenta uma umidade muito elevada e temperaturas altas. Como a gente sabe que aqui é praia, né? Tem sempre temperaturas altas. Mas mesmo assim, há muita umidade. Tanto é que nas capitais, assim, né? As capitais litorâneas, as coisas ficam mofadas mais rápido, entendeu? Roupa, se deixar muito tempo, cria um mofozinho, se não tiver cuidando, se quando fizer sol não colocar no sol, sapatos, tudo fica um pouco umedecido, justamente por isso, porque a temperatura é alta, mas tem muita umidade no ar, tá certo? Então esse é o nosso clima litorâneo, certinho? Então vamos virar a página, nós vamos agora para o semiárido. Semiárido. Vamos lá, onde será que é o clima semiárido? O semiárido da palavrinha da aula de português, semiárido. Então vamos lá. O semiárido, ó, é aqui, ó. Pega a nossa região aqui, ó, tá vendo? Nordeste. Pega aqui nossa região. Como é esse clima semiárido? No clima, na temperatura semiárida, no clima semiárido, as temperaturas são elevadas, faz muito calor, a gente sabe disso, e chove pouco. Chove pouco. O ruim pra gente é isso, apesar que os últimos anos até que tem chovido, graças a Deus, mas assim, o que predomina no nosso clima semiárido é temperaturas elevadas e pouca chuva. Temperaturas elevadas e poucas chuvas, esse é o nosso clima semiárido, tá certo? E para terminar, aí no livrinho de vocês tem o clima subtropical. O subtropical, ó, é esse aqui, onde ele fica. Aqui nem tem muita novidade pra gente, né? De jeito nenhum, a gente já sabe que esse clima subtropical, ele pega aqui também uma parte aqui do sudeste, que tá coladinho, tá pertinho, aí aqui também pega. Mas assim, é predominante aqui no sul do país, que é a região mais fria que nós temos, né? O que é que acontece no sul? Porque a região mais fria que a gente tem, lá as estações do ano elas são bem definidas, elas acontecem bem direitinho, lá todo mundo percebe as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Nós aqui não, parece que tem ano que a gente vive só o inverno, só o verão o ano inteiro, não é isso? Mas lá não, no sul que a temperatura é subtropical, lá eles conseguem ver todas as estações do ano, tudo direitinho, porque lá primavera é primavera, outono é outono, verão é verão, inverno é inverno.
E a gente sabe que é a parte mais fria do nosso país e lá chega, como Tia já disse aí atrás, lá chega até alguns lugares a nevar, né? Geadas, como tem aqui no clima tropical de altitudes, aqui tem bem mais que geadas, né? Porque acontece muitas vezes neve mesmo. Pronto, Tia. Então é esse o nosso clima do Brasil. Vamos repetir, ó. Equatorial, pega essa região aqui. Semiárido, a nossa. Temperatura alta e pouca chuva. Tropical, que o tropical ele se divide, né? Tropical litorâneo, tropical de altitude e subtropical. E por último, assim, não, subtropical, pronto, não tinha já disse tudo. Então é equatorial, semiárido, tropical, tropical litorâneo, tropical de altitude e subtropical, certo? Um conteúdo bom, simples, é só prestar atenção direitinho, não tem como errar. Vimos o que é o clima, vimos o que é a climatologia e vimos quais são os climas que predominam no Brasil. Isso foi os pontos principais desse conteúdo. Clima, o que é o clima? É as condições atmosféricas de um lugar. O que é a climatologia? Climatologia é a ciência que estuda as variações desses climas, porque variam tudo mais. Estudamos também por que o clima influi, né, nas nossas vidas, porque temos que nos adequar muitas vezes. E vimos o clima, as condições climáticas do nosso país, tá certo? Então por hoje é só. Tenham todos um bom final de semana. Deus abençoe a todos, e segunda-feira a gente tá de volta. Beijo, beijo. Tchau.